Olá! Na aula de hoje, nós vamos começar a conversar sobre análise espacial. O que distingue o sistema de informações geográficas dos outros sistemas de informações é a possibilidade de, nele, a gente conseguir possuir funções que permitem as análises espaciais. Então, esses sistemas, eles têm a possibilidade de trazer, atribuir aquele banco de dados que existe com as informações, com os atributos correlacionados com uma determinada área, juntamente com a posição espacial atrelada à sua precisão. Então, como nós vimos em aulas anteriores, o sistema de informações geográficas, ele possibilita que se integre uma grande quantidade de informações das mais diversas fontes em um único local. E isso permite que seja possível correlacioná-las. Por quê? Porque o SIG permite que se manipule, recupere e visualize esses dados. E quando a gente fala em manipulação, não é só dos dados que estão georreferenciados, mas também dos dados que não possuem essas características, que podem ser outros tipos de atributos, mas com o qual é possível atrelar essa posição espacial. E assim, o SIGs suporta uma série de análises espaciais. E para a realização de análises mais complexas, é necessário não apenas esse desenho que existe no mapa, mas também o conhecimento acerca dos relacionamentos espaciais entre essas feições que estão aparecendo nesse mapa, para que seja possível responder questões como, por exemplo, quem são os vizinhos de uma determinada propriedade, qual é a proximidade de um bairro com relação a um hospital em específico, qual é a rota que o paciente pode percorrer que é mais curta até esse hospital, quais são os afluentes de um determinado rio que sofreu algum evento de poluição, quais são as cidades que estão sendo cortadas por esse rio que está contaminado. A topologia é um ramo da matemática, que provavelmente iniciou lá em 1736 com Leonhard Euler, quando ele publicou um artigo chamado O Enigma que Inspira a Topologia. E a partir da década de 70, o americano Census Bureau utilizou então a topologia matemática para o censo que ele estava preparando em 1970, para tentar reduzir os erros de tabulação que existiam nessa grande quantidade de dados que abordava o censo. E hoje a topologia dentro do sistema de informações geográficas, a gente pode dizer que ela é definida como as relações espaciais entre os recursos que são adjacentes ou vizinhos. No sistema de informações geográficas, a topologia é implementada através de estrutura de dados, no qual essa estrutura armazena as relações topológicas entre os pontos, as linhas, os polígonos vizinhos. E cada um desses elementos recebe uma identificação, um ID. E cada um desses IDs ele é armazenado numa tabela de arcos e nós, que eles chamam de tabela de topologias. E dentro do sistema de informações geográficas, o uso de dados estruturados, estruturados de forma topológica, ele é uma vantagem porque é uma forma de identificar erros dentro de dados que são vetorizados. E, além disso, esse tipo de estrutura de dados permite análises mais complexas, como a questão de adjacência, conectividade, contenção, e dá para se verificar se, por exemplo,
os polígonos, se você tem um polígono que está sobrepondo o outro, se existe um vazio entre esses polígonos. E quando a gente pensa e traz isso para o mundo real, é assim, ó, por exemplo, tem um município, né? Quero determinar a área desse município. Se eu tenho polígonos de municípios vizinhos se sobrepondo, o que acontece? Eu não sei qual é a área real desse município. Assim como eu não sei aonde é o limite desse município. Então nós vamos agora conversar um pouquinho sobre as principais, né, relações topológicas dentro dos sistemas de informações geográficas, como a conectividade, definição de área, contiguidade e orientação. Uma coisa que é interessante, né, sobre esses dados vetoriais, principalmente os shapefiles, é que a topologia ela não é armazenada explicitamente. Quando você faz uma busca, por exemplo, de objetos que são adjacentes, essas interseções elas vão ser calculadas comparando então os vértices, os nós, né, desses elementos que são adjacentes. E, ao invés de procurar o elemento adjacência dentro de uma tabela. Então, nessa imagem aqui de Santana, a gente pode observar alguns tipos de topologia. Linhas que compartilham pontos, que é uma topologia do tipo arco-nó. Áreas que compartilham limites, que são topologias do tipo polígono, né, onde vai se verificar quais os nós que existem em comum entre essas duas feições e o arco. Feições que com sobreposição de outros polígonos, então é topologia de região ou área, né? Que está correlacionado com aquele exemplo que nós conversamos sobre os municípios vizinhos. Topologia de nó é quando você tem feições lineares que compartilham o seu ponto final com outras feições que também são pontuais. Evento de ponto é feições pontuais que podem compartilhar seus vértices com feições lineares. Topologia de rota ou caminho, quando você tem segmentos, linhas, né, que compartilham nós e arcos. A topologia ela vai expressar então relações espaciais entre os dados primários vetoriais, que vão estar conectados ou serem adjacentes, como os pontos, as linhas e os polígonos dentro do sistema de informações geográficas. Então, os objetos eles vão ser adjacentes quando eles compartilham limites, como por exemplo no caso dos lotes, terrenos ou casas vizinhas. Ele vai ter a relação de conectividade quando ocorre que dois objetos estão ligados uns aos outros, como por exemplo acontece com uma rede de drenagem, uma rede rodoviária. A contingência ela ocorre quando uma feição está incluída em outra, como por exemplo um bairro contido dentro de um município. Esses dados topológicos ou baseados, né, em topologia, eles são úteis para detectar e corrigir erros de digitalização, como, por exemplo, linhas que não se encontram perfeitamente, que deveriam se encontrar, sobreposição de polígonos, né? E a topologia vai ser necessária para realizar alguns tipos de análises espaciais, como análise de rede. E é comum existirem erros topológicos dentro desse conjunto de dados. Então, os sistemas de informações geográficas, eles têm uma série de ferramentas que visam, né, encontrar, verificar, detectar esses erros dentro desses conjuntos de dados. Ou seja, verificar essa integridade topológica desses dados.